Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre dois livros e fazer aqueles comparativos. Como duas editoras diferentes traduzem livros com títulos tão semelhantes, lançam livros praticamente na mesma época e deixa aquela dúvida na gente leitor. Será que a história é a mesma? Será que o contexto é o mesmo? Como assim? Como assim? Vou falar um pouquinho disso hoje. Falar então sobre o Rei das Cinzas e sobre Princesa das Cinzas. Viram que os títulos são muito iguais, né? Muito semelhantes. Um fala de uma princesa, um fala de um rei. E aí? Será que a história é semelhante? Não é? Vamos falar sobre isso. Se você já tá aqui assistindo, já aproveita, já me siga no Instagram, porque lá no Instagram eu lancei umas perguntas para as pessoas dizerem sobre o comparativo dos dois livros, o que achavam. Perguntei sobre a capa, se o título semelhante fazia com que elas imaginassem que as histórias seriam semelhantes. Aí eu perguntei se pelo desenho da capa, o título, a forma como a capa foi feita, o faria ler qual dos dois livros, qual pessoa escolheria o livro pela capa. E depois eu coloquei a sinopse das duas histórias e perguntei, lendo a sinopse, você manteria o mesmo gosto, a escolha pela capa, ou você agora mudaria o seu voto? E as pessoas votaram, colocaram as suas opiniões e agora eu vou então explicar um pouquinho sobre os dois livros para te ajudar a escolher qual dos dois você acha que combina mais com você e que você gostaria de ler. Princesa das Cinzas é a história de Teodósia, uma menina que teve a mãe assassinada quando ela era ainda criança e ela passou o seu crescimento, a sua fase de criança, adolescente e jovem, sendo prisioneira de um rei que veio e tomou o seu país e matou a sua mãe. Então ela se tornou Princesa das Cinzas porque ela simplesmente era cinzas. Todo ardor, todo fogo, jovialidade, alegria, juventude que ela tinha sido queimada e destruída. Ela simplesmente é cinzas jogadas ao vento, porque todo o seu império foi tomado, seu povo sofre, seu povo foi massacrado, as pessoas que ela conhecia foram mortas e ela agora é simplesmente e puramente cinzas. Por isso o título, por isso um pouquinho da história. Já o Rei das Cinzas conta um pouquinho da história de Ratu. Ratu é uma criança, um jovem também, que foi entregue a uma nação de assassinos silenciosos, assassinos espiões, quando era um bebê, porque ele é filho de um rei assassinado. Toda a família do rei foi assassinada e ele foi o único sobrevivente. E para ele não ser também morto pelo império que conquistou, ele foi entregue para essa nação para criarem ele com essas artimanhas da espionagem para um dia ele regressar e poder tomar o seu reino. O interessante dessa história é que Atu, Rei das Cinzas, por quê? Porque a família dele é conhecida como Jubardentes. São pessoas cheias de fogo na veia, ferozes, que lutam. E ele simplesmente é um jovem que tem esse ardor dentro do coração, mas ele não sabe a sua origem, não sabe a sua história, ele não sabe nada, na verdade. Ele passa a história inteira sem saber quem ele realmente é. E aí, por isso, o Rei das Cinzas, porque ele é o rei de um império destruído, massacrado, e ele também não é um ardente, um cheio de fogo, porque ele também está se descobrindo nessa história. Já percebeu aí, pelo título, um pouquinho pela sinopse, já dá para perceber a diferença entre os dois, né? A Princesa das Cinzas é uma história narrada em primeira pessoa, com a visão da Teodósia, ela contando o que ela vê, o que ela olha, o que ela sente, o que ela pensa, e com essa questão da mente dela também, mostrando o que ela está pensando, o que ela está tramando, o que ela está observando. Então, é uma história em primeira pessoa com uma leitura muito rápida e muito objetiva, em que ela vê as situações, ela vê as ocasiões, ela analisa os ocorridos. Então você vê tudo pelo ponto de vista da Teodósia aqui no Princesa das Cinzas. Já o Rei das Cinzas é narrado por vários pontos de vista, visões diferentes em terceira pessoa. Por quê? Porque a gente está falando de um reino imenso que foi desestruturado e as histórias elas vão linkando uma com a outra, como se uma história que está acontecendo, sei lá, com o pescador lá no canto, tem tudo a ver com a história desse rei, do Ratu, que não é rei, né?
Enfim, então o autor, ele fez histórias diferentes, coisa acontecendo com cada um separadamente, pra gente entender o que estava acontecendo em cada reino específico, a trama política. É uma história bem mais complexa, bem mais detalhada, que você tem que prestar muito mais atenção. Porque como são várias histórias acontecendo ao mesmo tempo, para tentarem se linkar, tentarem chegar a um desfecho juntas, porque não tem porquê cada história tá acontecendo se não vão se encontrar no final. Primeira coisa que você imagina quando começa outras histórias é motivo. Porque, de certa forma, elas têm que se encontrar de um jeito, tem que ter um ponto em comum em algum momento. Então, é uma história com vários pontos de vista, com várias frentes de situações e de enredos. Princesa das Cinzas fala um pouquinho de magia, com uma forma muito discreta, você não vê a magia necessariamente acontecendo, você não vê poder, mas deixa muito claro que existe a magia, mas você ainda não viu. E a Theodosia luta muito contra si mesmo. Até que ponto? Eu tenho poder, eu não tenho poder. Eu tenho poder, eu não tenho poder. Então você não sabe se ela tem magia, se ela não tem, até que ponto ela quer ser rainha, até que ponto ela quer salvar seu povo. É uma luta intelectual tão intensa que você fica confuso. E outra coisa é a possibilidade de um triângulo amoroso aqui no livro. Não tão vivo, não tão assim perceptível, mas você suspeita que vá ter um triângulo amoroso. E tem muita gente que não gosta de triângulos amorosos. Por enquanto, não tem. Eu acho. Não acho. Enfim, eu acredito que vai ter um triângulo amoroso a partir desse livro aqui, porque muitas coisas, muitos acontecimentos que eu pensava que a autora ia para um lado, ela foi para o outro. Tem uma surpresinha muito legal aqui no final que eu gostei muito. Então é um livro assim que te envolve, te entretém, te põe algumas dúvidas e te faz pensar. E o segundo livro, como será? O Rei das Cinzas, por ter uma trama política muito, mas muito complexa e ao mesmo tempo muito concisa, te faz questionar vários detalhes que vão acontecendo ao longo da história. Por que aquele cara foi assassinado ali? Por que esse aqui encontrou com esse, deu carona aqui? Tem carona. Eu amo essas coisas triviais, porque tem carona. Me dá uma carona. Toma carona, acho isso o máximo. Então assim, você se pergunta muito sobre isso. Por que essas coisas simples, corriqueiras estão acontecendo? Será que isso tem um porquê? Será que isso tem alguma coisa a ver? Por quê? Eu acho que essa série, eu gosto de falar isso porque você pode ficar é uma série um pouco mais lenta para ler. Só que ela é uma série introdutória, ela tá te introduzindo um mundo totalmente diferente. Não existe esse mundo criado pelo Raymond. Então ele tá te introduzindo esse mundo, introduzindo a história, introduzindo uma política totalmente diferente, introduzindo essa ideia de rei, essa ideia de assassino, essa ideia de espião. É uma coisa muito complexa, é um mundo muito gigante. E ele vai aos poucos te fazendo assimilar com as histórias de personagens que fazem parte desse enredo. E pelo que eu percebi, não tem triângulo amoroso aqui. O cara é apaixonado por especificamente uma pessoa, só uma. E o legal é o crescimento do Arthur, o Arthur. Ele começa de uma forma e o final, ele parece que ele amadureceu tanto. Você percebe o amadurecimento da pessoa, a forma como ele muda. Eu achei isso muito inteligente no autor, você vendo o amadurecimento conforme as batalhas, os problemas, as situações, as rascadas que ele vai passando. Ele vai amadurecendo muito. E o final é muito interessante. Muito interessante. Porque faz você querer ler o segundo sim. O final é uma coisa do final, eu ficava esperando. Eu falei, isso tem que ter uma justificativa nesse livro, não tem como. Deu uma justificativa mediana, mas já deu aquele ar de preciso então ler o segundo. Foi muito legal também. Rei das Cinzas já é para um leitor que é mais habilidoso, tem mais tempo na leitura. Porque alguém começar, quero começar a ler, começar pelo Rei das Cinzas, eu não acho tão interessante. Porque por ser um livro um pouco mais complexo, um pouco mais detalhado, você pode desistir, porque eu demorei um pouquinho para ler ele. Olha que eu leio há muitos anos. Tenho um hábito de leitura constante. E eu fui mais lenta nele, fui mais arrastada. Então, se você não tem o hábito de ler, eu recomendo começar com Princesa das Cinzas, que é muito mais gostoso, muito mais envolvente, uma leitura muito mais fácil, muito mais linear. Em primeira pessoa, que você lê, termina. É mais fácil.
Espero que tenham gostado desse vídeo, um pouquinho do comparativo entre os dois, com uns spoilers bem discretos. Espero que não tantos spoilers eu tenha dado nesse vídeo. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam de inscrever aqui no canal, dar o seu joinha no vídeo, não deixe de marcar o sininho para receber as notificações. E vai ter muita coisa legal, muito conteúdo aqui no canal. Se você quiser dar alguma sugestão do que eu gravar, vai lá no meu Instagram, comenta lá na última foto, Isadora, grava um vídeo sobre esse assunto. Vai ser um prazer a gente conversar mais, compartilhar mais, tá bom? Um beijo, gente! Mua!